Olá, salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Meus queridos irmãos e irmãs, venho através deste vídeo indicar para que você, eleitor de Brasília, possa votar no professor Paulo Fernando para deputado federal 4555, professor Paulo Fernando. Mas por que eu estou apoiando o professor Paulo Fernando? Eu apoio ele para deputado federal porque ele é um autêntico militante católico em defesa da vida e a favor da família, mas não como muitos que por aí falam ser a favor da vida, mas são filiados em partidos que no seu estatuto está escrito que brigam pela legalização do aborto, como é o caso do PT, que expulsou o Bassuma há alguns anos atrás porque ele foi favorável ao Estatuto do Nascituro e o partido PT expulsou. Então eu apoio aqui em Brasília que você possa votar no professor Paulo Fernando, e eu apoio ele porque eu o conheço pessoalmente, vejo ele sempre militando, ele sempre está presente nas marchas nacionais da cidadania pela vida, sempre está palestrando contra o aborto. O professor Paulo Fernando, ele é cofundador da comunidade Santos Inocentes. Talvez se você é feminista, se você é petista, se você é os cambal, às vezes diz, é contra o aborto, mas não cuida da criança que vai ser rejeitada, que vai ser pobre. Pois bem, Paulo Fernando apoia esta comunidade que tem como carisma receber as crianças das mães que querem abortar e então não abortam e levam para essa comunidade. Lá tem a creche que cuida das crianças, que cuida das mães. O professor Paulo Fernando está lutando por aquele que ninguém luta, por aquele que é o indefeso. Aqui está a réplica de uma criança de 12 semanas no ventre da mãe. Esta criança, meus queridos, está fadada à morte nas mãos dos nossos atuais políticos. Esta criança, já totalmente formada, com 12 semanas no útero de sua mãe, pelos atuais legisladores, a maioria deles, pelos deputados e senadores petistas em sua maioria, do PSOL e de tantos outros partidos comunistas e socialistas, esta criança está fadada à morte. Esta criança está fadada a morrer, matada pela mãe e com dinheiro público. Por isso, meus irmãos, eu apoio o Paulo Fernando, porque ele irá lutar por mim, por você, irá lutar por esta criança da qual este pequeno boneco está aqui representando. Aqui está, isto é ou não é uma vida? Eu apoio o professor Paulo Fernando porque ele é a favor da vida, ele é a favor da família. Por isso, se você é contra o aborto, se você quer defender esta criança, nós temos nome, nós temos vez. Este nome é Paulo Fernando 4555. Eu sou a favor do Paulo Fernando e o defendo porque ele é contra a ideologia de gênero que se está querendo implantar no nosso país. Não achem que no Plano Nacional de Educação acabou tudo aquilo, porque agora tem diretriz, a diretriz vai ser para a vida toda, e também estão querendo colocar ideologia de gênero, essa ideologia que diz que a criança não nasce homem nem nasce mulher, ela que vai decidir porque é tudo uma construção social. Isso tudo que é mentira, né? E Paulo Fernando luta contra isso. Eu estava com ele nesta luta na Câmara, ele estava lá presente militando contra esta pouca vergonha. Paulo Fernando também é contra esta pouca vergonha de cirurgia de mudança do sexo, que não existe, porque ninguém muda do sexo biologicamente, porque a ideologia de gênero é uma farsa se nós formos estudar lá a fundo. Paulo Fernando é a favor de uma educação coerente, sem colocar isso, e não é a favor desta pouca vergonha. Meus irmãos, você acha justo as pessoas irem para um hospital e morrerem porque não se faz uma cirurgia de câncer, porque não se tem um tratamento digno para essas pessoas? Você acha justo não as pessoas morrerem nesse estado, mas irem para um hospital e o SUS pagar a cirurgia da mudança de sexo, entre aspas, do cidadão? Você acha isso justo num país em que as pessoas morrem às mínguas nos hospitais? Então, se você não acha justo assim como eu, então vote Paulo Fernando 4555 para que a saúde seja verdadeiramente saúde e não usada para esse tipo de coisa. Se você é a favor da criança ir para a escola estudar e não para ser doutrinada nesse marxismo, não ser doutrinada em diversas formas e não ser ensinado menina a ser menina, então vote Paulo Fernando 4555. Não votem em ninguém
que seja do PT e do PSOL, porque, meus irmãos, inclusive uma candidata à reeleição a deputada federal aqui em Brasília tem um projeto de lei junto com outro deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, em que coloca a cirurgia de mudança de sexo, entre aspas, para crianças e sem consentimento da mãe. Você acha isso correto? Você acha isso certo? Você quer correr o risco do seu filho ir para a escola como João e voltar como Joaquina? Você acha isso correto? Não, pois eu também não, por isso vote Paulo Fernando 4555 para deputado federal. Talvez você ache isso que eu estou falando um exagero, talvez você ache que eu estou sendo radical demais, mas meu irmão, lembre-se que há 15 anos atrás, mais ou menos, um homem chamado Dr. Enéas, candidato a presidente da República, disse em rede nacional na sua campanha de modo enfático: você quer que o seu filho compre cocaína na porta da escola? Talvez aquilo naquela época foi um absurdo. E o que é que nós vemos hoje? As crianças, os alunos não compram cocaína na porta da escola, mas compram dentro da escola. Também não acho um absurdo isso que eu estou falando, porque está lá no projeto de lei. Está lá. Cirurgia de mudança de sexo para criança. Então, se você é contra essa pouca vergonha, vote 4555 Paulo Fernando. E também Paulo Fernando é contra a legalização das drogas. Paulo Fernando é contra a legalização da maconha. Meus irmãos, não é possível nós vivermos neste país de pessoas zumbis. Nós precisamos um combate enfático contra o tráfico de drogas e não liberar geral. Nos lugares onde se liberaram geral já se vê a crise, Eu li uma notícia há um pouco tempo atrás que na Holanda os políticos estavam arrependidos de terem liberado geral, drogas, etc. Por isso, meus irmãos, não se arrependam, não chore depois de ter derramado leite, mas agora, dê este voto de confiança neste homem que tem lutado enfaticamente, tem lutado verdadeiramente a favor da vida, a favor da família. Ele que é um advogado, ele que é um homem que não está compactuado com esta militância petista, esquerdista, comunista. Ele que é um homem íntegro naquilo que eu o conheço. E por isso eu quero dizer algo até que eu não sei se ele vai gostar que eu fale ou não, mas algo que me chama muita atenção na nossa luta contra a ideologia de gênero na Câmara dos Deputados. Um dia estávamos lá, tinha um ato público do PS, seu Partido Social Cristão, a favor da família, lá num dos corredores, da Câmara dos Deputados, e estava tendo um ato público, vários deputados discussando, e o Paulo Fernando estava ao meu lado, e ele me falou assim: eu estou me sentindo órfão aqui, Passou fulano de tal, deputado que é da Renovação Carismática lá de São Paulo, passou, parou, olhou e foi embora. Não tem nenhum católico discursou. E ele falou: eu estou me sentindo órfão aqui. Meu irmão, eu quero te dizer, quando eu vou naquela câmara eu também me sinto órfão, porque são raros os católicos. Tem católicos que lutam pela vida, que lutam pela família, que lutam contra o comunismo, mas são muito poucos. São muito poucos e de fato a gente se sente órfão naquele lugar, com a quantidade de gente que luta pelas trevas lá e pouca gente da luz. Por isso, meus irmãos, eu não quero ser órfão nessas eleições e eu já tenho meu deputado federal, Paulo Fernando 4555. Chega de católico que diz: eu sou marxista e eu sou católico com muito orgulho, eu sou petista e eu sou católico, eu sou a favor do aborto e eu sou católico. Chega, temos que ter pessoas verdadeiramente militantes. Eu não voto só por causa da questão católica. Acesse a página do professor Paulo Fernando no Facebook, a sua página na internet pessoal, conheça suas propostas, conheça a vida deste homem que neste vídeo eu não posso me alongar muito, mas conheça ele e dê este voto de confiança nesses últimos dias de campanha. Busque alguns votos para ele e saiba que em Brasília nós temos vez, e a nossa vez agora é Paulo Fernando 4555 para deputado federal em Brasília. Paulo Fernando 4555. Salve Maria Imaculada. Você conhece o meu trabalho. Sou o professor Paulo Fernando, católico convicto, militante do Movimento Pro Vida, candidato a deputado federal. Quero você lutando ao meu lado, contra o aborto e a favor da família.